Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geomaster. Meu nome é Jonathan e vamos estar dando sequência em mais uma videoaula sobre programação no SQL Server. Nessa videoaula eu vou estar continuando a videoaula anterior, onde foi feita a demonstração de criação de tabelas, relacionamento nessas tabelas e também a inserção de dados nas tabelas a partir da API do IBGE. Nessa videoaula de hoje, vamos também dar continuidade em questão de consumo de API, porém manipulando a API do ViaCep, beleza? Vou mostrar para vocês aqui então um pouco sobre essa API. Então esse aí é o link da API do ViaCep, né? É uma API gratuita que permite consultar CEPs de todo o Brasil. E o retorno pode ser em JSON ou XML. Esse aqui então é o site da API do ViaCep, né? Então aqui vai ser possível você consultar informações de determinados CEPs. Você não vai ter a lista de CEPs, e sim consultar a informação de um CEP específico. Eu já expliquei aí numa videoaula anterior como que funciona essa API. Então aqui é um exemplo de consulta. Eu vou definir aqui qual que é, né, esse link aqui, que é padrão, esse início desse link. Eu vou passar aqui um número de um CEP, que ele é contido por 8 caracteres. E também qual que é o tipo de retorno, se é JSON ou XML. Nesse caso aqui a gente vai estar usando lá no SQL Server a estrutura do retorno do tipo JSON, que é muito parecida com as requisições que a gente fez referente ao IBGE, beleza? Uma coisa que é muito importante estar repassando para vocês também, sempre ao fazer consumo de uma API, a gente que está consultando também tem que ter um bom senso, né, e saber como utilizar aquela API. Porque algumas APIs podem ter restrições da quantidade de consultas que vão ser feitas, né, a cada segundo, por exemplo. Isso vai depender da forma que a API funciona. Se você fizer muitas requisições em pouco tempo, pode sobrecarregar o servidor da API que você está fazendo a consulta. Aqui na própria API tem um detalhe aqui embaixo. Vou dar um zoom para vocês conseguirem ver. Aqui, ó. Atenção, o uso massivo para validação de bases de dados locais poderá automaticamente bloquear seu acesso por tempo indeterminado. Então, nesse caso aqui, tem que tomar cuidado com a forma que vai utilizar essa API. Senão você pode sofrer um bloqueio da API e não conseguir mais utilizar ela. Né? De uma forma, a API talvez entender que seja um ataque, por exemplo, que está sendo feita lá, porque você está fazendo muitas requisições ao mesmo tempo, né? Em pouco tempo. Então, para quem está começando aí a entender como a API funciona, né, qualquer tipo de API, como utilizar, né, e fazer testes, é de suma importância também entender as restrições que aquela API fornece. Diferentemente da IBGE, o IBGE em uma requisição só, a gente já trouxe todas as informações que a gente precisava. Essa forma que eu vou mostrar aqui via CEP é um pouco diferente, porque para cada informação que eu tenho na minha tabela, eu vou estar fazendo uma consulta na API do ViaCep, para estar consultando aquelas informações lá. Então a forma de funcionamento, né, e até a quantidade de requisições que eu vou fazer é um pouco diferente, beleza? Então vamos lá partir para o Manager, para a gente começar a ver na prática o funcionamento, beleza? Eu vou estar criando aqui então uma tabela que vai guardar essas informações de CEPs. Create table CEPs. Beleza. Então, o que vai ter aqui? Vai ter aqui o pk int not null identity, novamente chave, né, chave primária, incrementando de 1 em 1. Nesse caso aqui, então, a gente vai definir uma constante, beleza? pk ceps, que ela vai ser uma primary key, chave primária. Ela também vai ser clustered, beleza. Então, defini aqui minha chave primária, depois eu vou começar aqui a definir outras colunas. O CEP, ele vai pertencer a um estado. Então, na videoaula anterior, a gente criou a tabela de estados. Nesse caso, a gente vai fazer com que a tabela CEPs seja relacionada a um estado. FK estados, beleza, int também. Nesse caso aqui, eu vou colocar como null, porque vai ter um pequeno detalhe nessa estrutura dessa tabela aqui. Not null, em null quer dizer. Depois eu vou ter o nome do CEP,
Vou colocar aqui como CEP mesmo, não nome. Próprio CEP, um varchar 8. Nesse caso aqui ele vai ser not null. E algumas informações pertinentes ao CEP. Então vai ser bairro, varchar 100, eu creio que vai ser suficiente. Depois, ele também vai ser nulo. Eu vou ter a rua, caso logradouro, varchar 100. Beleza. Depois aqui eu vou ter, então, logradouro. Depois eu vou ter localidade, varchar 100 também. E por fim eu vou ter o código IBGE, que vai ser retornado na nossa API. Código IBGE. Um varchar 10. Beleza, tabela criada. Como eu vou ter aqui o FK status, então eu vou ter que criar aqui uma constraint para manter a integridade dos dados, beleza? Alter table CEPs. Nesse caso, né, which no check. Já expliquei na videoaula anterior o que esse no check ele faz. Add constraint. Aqui vai ser agora o nome da constante. Const, nome da tabela pai, filha, e nome da tabela pai. Beleza, aqui agora eu vou estar informando quem é a coluna de chave estrangeira. Foreign key, FK status, que faz referência a tabela status na coluna PK. Aqui on delete no action, on update no action. Vamos só ver aqui o que deu de errado. Não, tá tudo ok. Então, criação da estrutura da tabela CEPs e criação da constraint. Vamos testar. Tabela criada, constraint criada. Vamos testar a tabela CEPs. Beleza, a tabela aqui foi criada com sucesso. Então, o que vai acontecer aqui agora? Eu não tenho uma API que me retorna a lista de todos os CEPs existentes. Porém, eu vou estar deixando na descrição desse vídeo, né, uma estrutura da criação da tabela de CEPs e de insert também na tabela de CEPs de mais de 1 milhão de CEP existentes no Brasil. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer a inserção dessas informações na tabela de CEPs a partir deste script. Beleza. Então, aqui, ó, vou estar dando aqui um Ctrl V, né, vai até travar aqui um pouco, que é o seguinte, aqui eu tenho mais de 1 milhão de CEPs, né, que vão ser inseridos na tabela de CEPs. Aí, onde que eu encontrei essas informações? Foi fazendo pesquisa realmente na internet. Então, teve um local que eu achei, né, eu vou deixar até o link, né, de referência aí original, onde você pode baixar, vamos dizer assim, um banco de dados, né, onde tem totalmente essas informações de CEP, e está até completa. Porém, o que eu vou mostrar aqui? Eu vou mostrar como que eu poderia fazer para atualizar diversas linhas das minhas tabelas referente a uma API, beleza? Aqui eu vou dar um F5 para estar fazendo o insert na minha tabela de CEPs. Então, o que eu acabei fazendo? Eu peguei a estrutura das tabelas, vamos dizer assim, relacionada a essa quantidade de CEP, e eu peguei somente a coluna de CEP e montei esse script aqui de insert, ok? Para ser utilizado como exemplo nessa videoaula e está disponibilizando para vocês aí. F5. Aqui vai levar um tempo porque é muito registro que vai ser inserido. Então vamos ver quanto tempo que vai levar. Beleza, aqui ele fez um insert de 500 em 500 registros, porque até para você fazer insert em uma determinada tabela, você não pode inserir 1 milhão de registros de uma vez, o SQL não permite. Então você tem ali um limite de inserts que podem ser feitos. Beleza,
agora sim vamos fazer o select na tabela CEPS. Beleza, select feito. Vamos ver a quantidade que vai retornar aqui. Olha, temos aqui a quantidade de 1.017.000 CEPs nessa tabela aqui. Beleza? É muito registro mesmo, muita quantidade. E a única coluna que nós temos preenchida é a coluna com o nome, o número, o valor do CEP, né? O número do CEP. Então, a partir disso daqui, a gente vai utilizar uma outra procedure que vai fazer para a gente a consulta dos CEPs. Nessa consulta, eu vou retornar os valores referente a bairro, logradouro, localidade, código IBGE e qual o estado pertence. E dessa forma, eu vou manipular esses dados e voltar atualizando esta tabela aqui. Beleza? É claro que eu não vou fazer aqui a atualização de 1 milhão de registros, né, como expliquei para vocês. Isso poderia, né, acarretar em problemas com a API. Eu vou estar mostrando somente alguns, né, e mesmo assim sendo cauteloso no momento de fazer essas requisições, para não causar nenhum problema. Beleza? Então, vou estar mostrando para vocês aqui como eu vou estar estruturando essa atualização dessas informações. Beleza? Então, o que eu vou usar aqui de base? Nas videoaulas anteriores, a gente já utilizou em mais de uma videoaula, se não me engano, a procedure referente à consulta de CEP. Vamos ver aqui como que ela está estruturada neste momento. Então, como que a gente faz para poder chegar até alguma procedure? Expande aqui o nosso servidor, banco de dados, expande o banco de dados que estamos trabalhando. Vemos aqui em programação, procedimentos armazenados, e a gente tem esse daqui, ó, SP consulta CEP. Modificar. Beleza, então vamos entender aqui a estrutura. Tem aqui esses parâmetros nessa procedure, parâmetro CEP, logradouro, complemento, bairro, localidade, UF e código do IBGE. Vocês podem notar aqui que alguns parâmetros são do tipo output, que é o seguinte, esses parâmetros a procedure seta valores neles e devolve para quem o chamou. Beleza? Então eu tenho um parâmetro do tipo input e o restante do tipo output. Ah, mas como que isso funciona? Eu vou deixar no link, um link aqui de outra videoaula, que eu expliquei mais detalhadamente como que funciona esses tipos de parâmetro. Beleza? Então aqui eu vou definir a URL da minha API, que eu vou fazer a consulta. Aqui é toda a estrutura que faz a requisição na API do próprio SQL Server, beleza? A partir do retorno, eu estou extraindo as informações de logradouro, complemento, bairro, localidade, UF e código do IBGE e armazenando em variáveis. Essas variáveis são referentes aos parâmetros do tipo output. Então, no momento que eu fizer a utilização dessa procedure, esses parâmetros aqui vão ter o resultado da consulta da API. Muito bacana, né? Então vamos então executar essa procedura aqui, né, separadamente, só para a gente ver o resultado dela. E depois a gente monta a estrutura para assim atualizar a tabela de CEPs. Beleza? Eu vou copiar aqui porque isso vai ser útil para mim. Vou declarar aqui variáveis. Beleza? Vou tirar aqui as informações de output. Beleza, variáveis declaradas. Vou começar então a utilizar a minha procedure. SP consulta CEP. O que ela pede aqui? Inicialmente ela pede um CEP. Então eu vou passar arroba CEP, primeiro parâmetro. Outro parâmetro, arroba logradouro, que vai ser do tipo output. Beleza? Por quê? Se eu não especificar que é do tipo output, eu não vou conseguir pegar essa informação que a minha procedure vai devolver. Depois, arroba complemento, que é do tipo output também. Opa. Depois, arroba bairro, também output. Arroba localidade. Arroba UF. Arroba código IBGE
e por isso, o último é o código IBGE mesmo. Beleza. Código IBGE. Ok, sem nenhum erro aqui. Vou fazer um select agora nas minhas variáveis que são parâmetros do tipo output. Beleza, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que passar o CEP, então eu vou fazer até aqui, eu vou vir aqui no navegador, eu vou pegar esse próprio CEP que está sendo utilizado neste exemplo aqui para a gente ver se as informações vão bater, beleza? Ok, vou dar um F5. Olha o retorno que a gente teve. Logradouro, Praça da Sé. Logradouro, Praça da Sé. Complemento, lado ímpar. Lado ímpar. Bairro, Sé. Bairro, Sé. Localidade, São Paulo. Localidade, São Paulo. UFSP. UFSP. Código do IBGE. Código do IBGE. Na própria API retorna para mim ainda mais 3 informações, GIA, DDD e CIAF. Porém, nessa estrutura que a gente está fazendo, essas informações aqui não são necessárias, somente as outras descritas anteriormente. Então, a procedure está funcionando corretamente. Então, agora eu vou montar uma estrutura, como que eu faria para poder atualizar a minha tabela de CEPs, beleza? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou ter que criar aqui uma lógica onde que eu vou manipular linha por linha da minha tabela de CEPs. E o que a gente pode usar nesse caso? O cursor. Então, eu vou pegar aqui uma estrutura de cursor já pronta, onde a gente não vai precisar de escrever ela não, já que a gente fez isso manualmente na videoaula anterior. Beleza. Então aqui eu tenho uma estrutura de cursor, né, um cursor do tipo local estático. Ele vai ser referente a este select aqui, select pk e CEP da tabela CEP. Beleza? Beleza, aqui né, deu como se fosse erro, mas deu certo. É por conta que eu acabei de criar a tabela agora. Aí só depois que eu fechar o manager e abrir de novo, aí sim ele vai fazer uma releitura das informações de todo o banco de dados, aí sim ele vai identificar esse objeto aqui. Ele existe, porém só o manager que ainda não identificou ele. Então, em cima da coluna PK e da coluna CEP da tabela CEPs, eu vou estar passando essas colunas em variáveis e a partir dessas variáveis eu vou estar manipulando da forma que eu precisar. Então, eu preciso declarar essas variáveis que vão ser utilizadas no cursor. PKCEP é do tipo inteiro e o próprio CEP é um varchar 10. Beleza. Vou colocar aqui, porque aqui ficou, como ficou igual, eu já tenho ali em cima já definido, né? Eu vou só tirar a atribuição aqui. Beleza. Então, aqui agora, o que vai acontecer? Select pk.cep.cep. Eu vou dar um top 10 aqui, por quê? Lembrando que é mais de 1 milhão de registros. Então, se eu fizer select de muitos registros que vão retornar em tabelas diferentes, isso pode travar o manager, beleza? Select. Opa, peraí. Como eu deixei aqui esse exec funcionando, ele tentou fazer a consulta de CEP. Como o arroba CEP foi passado vazio, né, a minha procedura tentou fazer a consulta, porém, né, a URL que foi chamada na API, ela estava descrita de forma incorreta, porque o campo ali onde eu passaria o CEP ficou em branco. Beleza. Então aqui eu trouxe 10 linhas de resultado, onde eu tenho o PK do registro, que vai ser a minha coluna identificadora, e o número do CEP que eu vou estar fazendo a busca, beleza? Então, a partir daqui, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a consulta na própria procedure de consultar o CEP, ok? A partir disso, então, eu vou ter novamente aqui os meus resultados. Select. Beleza, então vamos testar aqui agora
referente ao cursor. Porém, eu vou dar um top 1 aqui, que eu vou fazer uma requisição só nessa API, não várias. F5. Beleza, então aqui, mesmo dentro do cursor, eu peguei aqui este CEP, fiz a requisição aqui, né? Chamei a procedura que faz a consulta na API, a procedura devolveu para a gente as informações daquele CEP em específico, beleza? Então, a partir dessas informações aqui agora, eu consigo atualizar a tabela de CEPs com as informações dos outros dados. Então, como que eu posso fazer isso? Eu preciso, então, de utilizar uma coluna referência da tabela de CEPs. Qual que eu vou usar nesse caso aqui? A coluna PK, porque eu tenho ela dentro do meu cursor. Então, eu posso fazer aqui, por exemplo, select all from CEPs where PK é igual a @pkcep. Eu vou comentar esse exec aqui porque só para não fazer uma consulta desnecessária. Executando, então aqui ó, dentro do meu cursor eu já consegui ter acesso, né, referência àquela linha que eu estou trabalhando nessa parte aqui do cursor. Então nisso eu consigo fazer montar o update lá, update ceps set. Então eu vou atualizar as outras informações. Set fk status recebe pk status, porém eu ainda não defini o valor que vai estar na variável pk status. Então isso vou fazer agora há pouco. Vamos continuar. Bairro recebe @bairro, logradouro recebe @logradouro, aqui lembrando que é a coluna logradouro, não variável. Localidade recebe @localidade e código IBGE recebe @código IBGE. Tirando a coluna fkstatus, todas as outras informações já estão nos meus parâmetros do tipo output da procedure de consulta de CEP. Somente o valor do fkstatus que não. Então, nesse caso aqui também eu preciso de ter alguma referência onde eu consigo acessar a tabela de estados e pegar o PK do estado que eu estou trabalhando naquele momento lá. O que eu tenho aqui de base? Eu tenho a UF. Então, a partir da UF eu consigo acessar a tabela estados e pegar o PK que pertence àquela determinada UF aqui, ó. Beleza? Então, eu vou declarar aqui @pkstatus do tipo inteiro. Beleza, então vamos aqui. Select @pkstatus recebe pk from status where uf é igual a @uf. Beleza, então aqui agora eu vou conseguir armazenar na variável pkstatus a coluna pk referente ao estado que faz relação ao UF que foi retornado por onde? Pela nossa API. Vamos testar? Então vamos lá então. Então aqui eu vou fazer a consulta de somente um CEP nesse momento, beleza? Então aqui eu vou tirar esse select aqui. Eu vou tratar no meu cursor a coluna pkcep e o próprio CEP. Vou chamar a API, beleza? A API vai retornar para mim as informações. Dessas informações eu vou retornar ao UF para poder acessar a tabela estados e pegar o PK para mim poder inserir, né, na verdade fazer o update naquele CEP específico. Então aqui faltou o where. Se eu não colocasse o where aqui, ele ia fazer o update em todas as linhas. Where pk igual a @pkcep. Então aqui agora eu vou estar garantindo que eu só vou atualizar a linha especificamente que for tratada no cursor, beleza? F5, o F inválido. Vamos ver o que aconteceu aqui. Estados. Na verdade não é o F, né? É sigla. Então, trocando aqui, F5. Beleza, consulta executada com êxito, uma linha afetada. Vamos testar então fazendo select na tabela CEPs.
Beleza. Então olha aqui para vocês verem agora. Ó. Agora, essa primeira consulta aqui que foi feita, né, que eu fiz aqui um top 1, ela atualizou para mim, né, este CEP aqui. Beleza? Vamos conferir se é isso mesmo. Então vamos aqui na API. Vou colocar aqui qual que vai ser o que eu vou consultar. E aqui teve o resultado. Comparando. Esse aqui é o CEP 01001000, beleza? Logradouro Praça da Sé. Complemento. Nesse caso aqui a gente não fez o update. Na verdade não tem a coluna complemento na tabela CEPs, mas sem problema. Bairro Sé, bateu. Localidade São Paulo, ok. Código do IBGE 35.503.08. E o FSP, beleza. Então a UF, nesse caso aqui, ela é uma chave estrangeira. Logo, se eu fizer um select lá na tabela estados, onde o PK do estado seja 47, ele tem que ser o São Paulo. Se não for São Paulo, vamos dizer, a integridade dos dados está incorreta, beleza? O relacionamento está incorreto. Select all from estados, where PK é igual a 47. São Paulo, sigla SP. Beleza, tá vendo? Ó? Como que ficou muito bem estruturado, né, o relacionamento das tabelas e também a forma que eu peguei referência de uma tabela pai da tabela de CEPs. Então, funcionou corretamente. Então, nesse caso aqui, como que eu faria para poder atualizar mais registros? Então, eu vou estar aqui ignorando os que já têm alguma atualização. Então, por exemplo, como todas as outras informações estão nulas, eu vou pegar aqui from CEPs, where FK estados is null. Então eu vou estar só pegando aqui as linhas que o FK de estado for nulo, porque senão eu vou estar reatualizando essa linha aqui sem nenhuma necessidade. Beleza? Então eu vou fazer aqui um top 5. Porém, como eu falei para vocês, ter, né, cautela no momento de consumir a API, para até não sobrecarregar a API também. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um tempo de espera a cada requisição, porque dessa forma eu vou estar fazendo essas requisições de tempo em tempo e não no mesmo momento, né? Porque se eu deixar, o SQL vai quase que instantâneo fazer aquele monte de requisição de uma vez na API, né? Isso pode causar algum problema. Então eu vou colocar aqui um wait for delay. O que é isso aqui? Quando chegar nessa parte, o SQL vai esperar 10 segundos para continuar o trecho de código. Então o que vai acontecer? Eu vou fazer aqui essas 5 consultas, porém de 10 em 10 segundos de diferença entre uma ou outra. Então dessa forma, né, eu não vou estar sobrecarregando a API. É como se eu viesse aqui no navegador, desse aqui um F5, aguardasse 10 segundos e desse um F5 de novo. Então, dessa forma, a consulta na API está sendo feita de forma moderada. Beleza? Então, vamos lá então. Executando. Aqui vai levar em torno de 50 segundos, né? Porque são 10 segundos para cada requisições. Já que são 5 requisições, 50 segundos. Eu vou estar pausando o vídeo. Quando finalizar, eu volto aqui para mostrar para vocês o resultado. Beleza? Aqui concluiu com sucesso. Só mostrar para vocês aqui, nessa parte aqui inferior direito, levou 51 segundos para concluir o processo completamente. Beleza? Agora vamos fazer então select na tabela de CEPs para a gente ver o que aconteceu lá. Ok. Então aqui para vocês verem, ó, eu já tenho aqui atualizado um total de 6 CEPs. Por quê? O primeiro aqui já foi atualizado anteriormente e depois agora eu tenho a atualização do restante. Então, dessa forma, a gente criou um script, né, que fez a utilização de uma procedure, que essa procedure faz o consumo da API de CEPs, e para cada consulta eu faço a atualização de uma linha. Bastante interessante, né? Então, como informado, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo tanto o script que foi criado nessa videoaula, como também a estrutura completa da tabela de CEPs, né, caso vocês quiserem utilizar, fazer um determinado teste, né, e relembrando, em caso de utilização de qualquer tipo de API, né, ter cuidado aí, né, vamos dizer, as regras de utilização, né, dessa API,
para, né, não, vamos dizer assim, né, não atrapalhar vocês, né, na consulta e nem a própria API também, beleza? Então é isso, pessoal, espero aí que vocês tenham gostado dessa videoaula, beleza? Breve aí eu estou voltando com mais conteúdos relacionados a SQL Server. Se você tiver aí alguma dúvida, né, deixa aí seu comentário que eu vou estar respondendo. Se você gostou também, né, deixa aí o seu comentário. Se tiver alguma sugestão de vídeo para ser feito também, deixa aí no comentário que eu vou estar analisando e verificando a possibilidade de fazer. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, né, deixa aí seu like para ajudar que esses vídeos cheguem a mais e mais aí, pessoas que querem aprender, né, a programação. Espero vocês aí na próxima videoaula. Até breve.